Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, esse vídeo aqui vai ser para a gente discutir um pouco sobre uma coisa que é muito utilizada aí nas salas de musculação, né, durante o treinamento de força, que são os exercícios isolados para o manguito rotador, né? Então tem uma discussão, será que é necessário? Será que os exercícios complexos já não fortalecem essa musculatura, né? Então você acaba vendo muitas pessoas aquecendo, né, fazendo exercício isolado para o manguito rotador, seja com halteres, não da forma tradicional, né, que a galera coloca um halteres, faz uma flexão de cotovelo isométrica e fica fazendo rotação interna e externa. Estou falando do exercício com halteres realmente válido, como esse aí que está mostrado na foto, né, que a pessoa fica deitada, decúbito dorsal, fica fazendo um movimento de rotação interna, no caso aí, certo? Ou na polia, né? Na polia é válido sim você fazer a flexão de cotovelo isométrica, né, e ficar fazendo rotação externa e interna. Mas será que isso é necessário? Será que os exercícios complexos, como eu falei, já não são suficientes? Então, pessoal, para responder essa pergunta, a gente tem um estudo aí publicado em 2004, certo, no excelente jornal científico da área, que eles intitularam de exercícios complexos versus exercícios isolados no fortalecimento do manguito rotador, né? Então, eles quiseram responder justamente isso, né? Então, o objetivo do estudo foi comparar os efeitos dos exercícios isolados específicos para o manguito rotador versus os multiarticulares, que são comumente utilizados aí na sala de musculação, né, no treino de força, na força de rotação interna e externa da glenohumeral. Porque veja bem, pessoal, eu não estou questionando a importância de aumentar a força desse grupamento muscular. É importante, certo? É muito importante para a estabilização ali da articulação glenohumeral, né, que é a mais popular aí do complexo do ombro, certo? Mas os pesquisadores pensaram dessa forma. Bom, o manguito rotador não tem somente a função de estabilizar, ele também pode ajudar ali, dinamicamente em alguns movimentos. Então, será que isso já não seria o suficiente? Será que eu preciso ficar fazendo exercício isolado? Pois bem, eles pegaram 39 homens, né, com média de idade ali de 20 anos, que não tinham nenhuma lesão no ombro nos últimos 20 anos e não participaram de outra modalidade esportiva durante o estudo. E eles randomizaram em 3 grupos, né? Não fala se essa randomização era cega, né? Mas eles randomizaram. No grupo isolado, certo? Que ia fazer somente rotação interna e externa com halteres de 2 kg, beleza? O grupo multiarticular, que ia fazer uma rotina de exercício aí de treinamento com puxada, desenvolvimento, push-ups, e da forma que ele descreveu lá no inglês, como eu fui buscar, não deixa claro se era um exercício de barra fixa ou de remada numa barra que é fixa, né? Não deixa claro isso, deixa as dúvidas, mas enfim, era um exercício aí para os músculos dorsais, ok? E o grupo controle, né, que não fazia nenhum tipo de intervenção relacionada a exercício, certo? E aí os grupos que passaram por intervenção, eles treinaram por 6 semanas, 3 vezes por semana, né? Não fala se esses dias eram alternados ou não, certo? O intervalo entre exercícios foi de 2 a 4 minutos, né, em ambos os grupos de intervenção. Eles faziam 8 a 15 repetições por série, numa intensidade submáxima. Mais para frente a gente vai discutir isso, porque não fica claro qual é essa intensidade submáxima, e não fica claro se isso é para os 2 grupos, né? Provavelmente não, porque ele já deixou determinado que o grupo exercício isolado faria somente com halter de 2 kg, certo? Mas isso deixa muita dúvida, porque a gente vai discutir mais à frente, certo? Então, o fato é que não fica claro se essas repetições aí, 8 a 15, eram próximas da falha, era até a falha, se era bem submáximo mesmo, enfim, não tem descrição nenhuma da carga que foi utilizada, beleza? Principalmente no grupo multiarticular, como eu disse, no grupo isolado tem a descrição que eles utilizaram 2 kg, né, os halteres de 2 kg, ok. E aí ambos os grupos eles iniciaram, né, as 6 semanas. Na primeira semana eles fizeram 2 séries e eles iam progredindo uma série por semana até chegar em 7, beleza? Então essa é uma tabela que tem no próprio estudo, né, para você ter uma ideia de como era aí essa questão do treinamento dos grupos, né? Você percebe que na semana 1 eles faziam 2 séries por exercício, né? No caso o grupo isolado de manguito rotador fazia 2 séries no braço direito de rotação interna e 2 de externa.
E no braço esquerdo faziam 2 séries de rotação interna, 2 de externa, né? E isso foi progredindo, né, a cada semana, aumentando uma série, beleza? Continuando de 8 a 15 repetições, até chegar na sexta semana com 7 séries aí por movimento, beleza? E o grupo complexo, como eu disse, fazia puxada, fazia desenvolvimento, fazia push-ups e fazia aquilo que eu não consegui decifrar, né, se era uma remada em uma barra paralela que está fixa ou realmente uma barra fixa, né, tradicional como a gente conhece. Mas a progressão foi a mesma, 2 séries por exercício na primeira semana, progredindo uma série por semana até chegar na sexta semana aí com 7 séries por exercício e as repetições sempre fixa de 8 a 15 repetições, beleza? E aí, pessoal, a força, né, da rotação interna e externa, ela foi determinada utilizando um dinamômetro, né, isocinético. Não foi dessa maneira que está aí essa foto não é do estudo, eu peguei apenas para representar, né, de como era feito aí essa avaliação de rotação interna e externa. No estudo eles falam que os participantes ficaram deitados, né, em decúbito dorsal, ou seja, de costas, né, então era uma máquina diferente dessa. Certo? Então, eu tirei até um print aí, né, do Mendeley, que é o aplicativo não, perdão, o meu gerenciador de referências, né, que eu utilizo para estar fazendo a leitura dos artigos. E aí você vê, né, o modo que foi o teste isocinético, ele foi realizado com articulação glenohumeral em 90 graus de abdução, certo? E com amplitude de movimento aí para rotação externa de 0 a 90 graus e para rotação interna de 0 a 65 graus. E aí eles testaram a força, tanto dos rotadores internos e externos dos dois braços, né, do braço mais forte, do braço mais fraco, assim como eles falam no estudo, em 3 velocidades angulares diferentes, né, 60 graus por segundo, 120 graus por segundo e 180 graus por segundo, tanto para rotação interna quanto para externa. Ok. E aí, pessoal, o que a gente tem que saber é que eles não citam, né, como eu falei, a questão da randomização, eles não citam se a randomização era cega, né? Se o cara que fez a randomização ele sabia em qual grupo a pessoa ia cair, enfim, né? Não fala também se o avaliador foi cego, né, para as avaliações de força, eles não citam isso. E aí, devido à característica, né, dos estudos com exercício, é impossível cegar quem está fazendo a intervenção, né, a pessoa que vai fazer a intervenção e a pessoa que vai estar lá para instruir, né, o participante. Então, as intervenções de exercício são muito difíceis de cegar, né, em relação ao avaliador, não, perdão, a pessoa que está lá, né, o profissional que está lá atendendo a pessoa e o participante do estudo. Então, pessoal, indo para os resultados, a gente vê que essa tabela 2, ela está mostrando para a gente os dados de força de rotação externa, certo? Rotação externa do braço mais forte, ok? E a gente percebe que o grupo de exercício complexo, né, o exercício multiarticular, ele aumentou significativamente a força nas 3 velocidades, beleza? E isso não aconteceu com o grupo que treinou de forma isolada, tá bom? Quem fez o exercício lá isolado para o manguito rotador não aumentou a força de rotação externa para o braço mais forte, certo? No braço mais fraco, estou usando esses termos que são o que os pesquisadores usam no estudo, tá, pessoal? Só que no braço mais fraco, os 2 grupos aumentaram a força, certo? O grupo que treinou com exercício multiarticular, no braço mais fraco, aumentou a força, e o grupo de exercício isolado também aumentou a força, certo? Por mais que esse aumento tenha sido mais significativo no grupo complexo. Então, resumo aqui. O grupo complexo aumentou a força de rotação externa de ambos os braços e o grupo exercício isolado aumentou a força de rotação externa somente no braço mais fraco, beleza? Agora a gente vem para a tabela que mostra os resultados de força de rotação interna. Então, da mesma forma, a tabela 4 ela mostra a força de rotação interna do braço mais forte. E o resultado se repete, apenas o grupo complexo, né, o grupo multiarticular, aumentou a força aí de rotação interna do braço mais forte. Já o grupo isolado ele não conseguiu aumentar de forma significativa a força de rotação interna do braço mais forte. Mas quando a gente vai para o braço mais fraco, a gente vê que tanto o grupo de exercício multiarticular
quanto o grupo de exercício isolado conseguiram aumentar significativamente a força de rotação interna do braço mais fraco, por mais que esse aumento, tenha sido mais significativo no grupo que treinou de maneira multiarticular, beleza? Então, resumindo, pessoal, ambos os grupos conseguiram aumentar a força, certo? Tanto quem treinou de forma complexa, de forma multiarticular, quanto quem treinou com exercício isolado, mas somente o isolado conseguiu aumentar somente aí a força de rotação interna e externa do braço mais fraco. Já o grupo complexo, né, o grupo que treinou com exercício multiarticular, conseguiu aumentar a força de rotação interna e externa de ambos os braços, né, tanto mais fraco quanto mais forte. Ok, beleza. Mas, como eu disse a vocês, né, lá nessa questão aí da intensidade submáxima, né, que eles deixam lá descrito, que utilizaram a intensidade submáxima, eles falam que acabaram utilizando a equação aí para determinar o desempenho muscular máximo e o número de séries, repetições e o peso, né, que ia ser prescrito aí na intervenção. E eles falam que isso foi mudando de acordo com a adaptação ao treinamento, né? Então, eu não tenho ideia de como eles fizeram esse controle, e essa parte aqui, ela está citada dentro dos métodos do treinamento do grupo multiarticulado, do grupo complexo, né? E é bem provável que eles tenham utilizado somente para o grupo complexo mesmo, porque ele já deixou bem estabelecido lá que o grupo uniarticular, o isolado, né, de manguito, ele ia treinar com halteres de 2 kg, certo? Então, isso dá a entender, né, que o grupo multiarticular, ele teve uma progressão na carga de treinamento, né? E o exercício isolado não, ao longo das 6 semanas foi sempre com halter de 2 kg, certo? Então, por mais que tenha tido uma progressão no número de séries, ambos os grupos tiveram progressão no número de séries, a progressão na carga, né, na massa que foi levantada, aconteceu somente no grupo multiarticular, né, de acordo com a descrição dos métodos. E eu não estou falando que isso anula os resultados. Na minha percepção, que é bem importante deixar claro isso, que é a minha percepção aqui, esse desenho de estudo não é o melhor para dizer que um é melhor do que o outro, né? O complexo é melhor para aumentar a força do manguito do que o exercício isolado, porque esse desenho de estudo não permite isso muito por conta da progressão na carga, né? Então, se o exercício isolado tivesse progredido na carga, será que os resultados não seriam diferentes, né? Mas por que eu digo que isso não anula os resultados? Porque na vida real é isso que acontece. As pessoas pegam um halter pequeno, né, uma carga pequena, e fazem ali o exercício de manguito, né, como forma de aquecimento, e não levam até a falha, né, quando é no aquecimento. Então, se parece muito com o desenho desse estudo, se parece muito com várias situações da vida real. Então, na vida real, eu utilizo sim essa evidência, né, como tomada de decisão clínica, e, cara, é muito semelhante à vida real. Então, eu não prescrevo, certo, aquecimento para o manguito, né? Não recomendo também para as pessoas que treinam, porque o estudo mostra exatamente isso, que se você faz exercício multiarticular, você vai fortalecer aí, né, os responsáveis pelas forças de rotação interna e externa, tanto do braço forte quanto do braço fraco. Então, o que o estudo me diz é isso, mas repito, na minha concepção, tá? De novo, é importante frisar que é minha concepção. Esse desenho de estudo aqui não é o melhor para dizer que um é superior ao outro, mas parece muito com a situação de vida real, né? As pessoas não treinam até a falha, a maioria delas não treinam até a falha. Geralmente pegam um halter de 2, 3 kg para ficar fazendo exercício para manguito rotador, coloca lá uma carga bem pequena na polia. Então representa bem a vida real e tem uma aplicabilidade enorme esse estudo, mostrando que, cara, faz os multiarticulares, ou seja, faz teu treino normal de peitoral, de deltóides, de tríceps, de músculos dorsais, né, de bíceps, que no final das contas você vai acabar fortalecendo aí os responsáveis pela rotação interna e externa da articulação glenohumeral. Beleza, pessoal? Então é isso, pessoal. Essa é a minha análise sobre esse artigo, né? Por mais que foi publicado lá em 2004, eu não achei nenhuma evidência recente que
tem esse desenho de estudo, né? Porque é bem importante vocês observarem a amostra, né? A amostra foi homens jovens, né? Vitor, tem 20 anos de idade, né? Putz, talvez nesse quesito ele não seja tão diferente de um cara de 30, né? Então, talvez se você tem um aluno aí de 30, 35 anos, paciente, enfim, talvez a glena humeral dele não seja tão diferente do que um cara de 20, né? Em relação a questões de fortalecimento mesmo, né? Então, talvez você possa utilizar essa evidência aí para justificar a prescrição de somente exercícios complexos. E bem importante também, vocês observaram que foi pessoas sem lesões, né, no ombro. Vitor, e se fosse pessoas com lesões, né, com doenças do manguito rotador, né? Cara, não sei. A evidência fala de pessoas saudáveis, né, sem lesão no ombro nos últimos 2 anos. Foi esse o critério de inclusão. Então, quando você me pergunta se é necessário prescrever exercícios isolados para pessoas que têm algum distúrbio musculoesquelético aí no manguito rotador, não sei. A evidência fala de pessoas saudáveis. Beleza, pessoal? É isso e até a próxima.